Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estar mais um domingo aqui reunido com os meus amados. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem assistido cada aula da EBD, que tem se dedicado. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo venha abrir poderosamente o seu entendimento, lhe dando sabedoria, conhecimento, que vocês venham estudar esses livros que está sendo dado aqui na Escola Bíblica. Gostaria também de agradecer também aos pastores, à irmã Lídia e a vida da minha esposa, que tem assim nos auxiliado assim nessa escola bíblica. Meus queridos, como eu falei na aula passada, a gente falou uma parte do livro de Reis, de 1 Reis. Nessa agora a gente vai dar continuidade e a gente vai terminar essa segunda parte, onde a gente vai falar de alguns reis e de alguns profetas. Você vai ver a decadência de Israel por causa da sua desobediência às leis de Deus. Vamos orar sim para a gente dar início à nossa EBD. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelo mais um domingo na tua presença. Que o Senhor esteja assim abençoando cada família, ó Pai, que está necessitada de Ti. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento, o conhecimento de cada um dos Teus filhos. Fala poderosamente, que essa palavra venha gerar frutos e frutos a 100 por um. Espírito Santo de Deus, essa é a Tua hora. E que o Senhor esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós damos início aos livros históricos, nós estamos no livro de 1 Reis. Nós falamos na aula passada um pouco da história de Salomão. Agora nós vamos continuar aqui falando sobre o rei Acabe. A gente falou de Roboão, filho de Salomão. A gente falou de Jeroboão. Nós vemos aqui que no capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos aqui que o reino de Israel foi dividido entre as 10 tribos, estava em Samaria, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, estava com Davi. A capital de Judá era quem? Jerusalém. E a capital do reino do norte, que era Israel, a capital Samaria, só para os irmãos entenderem, porque você vai ver, a partir de agora desse estudo, você vai ver o rei do norte, rei de Israel, rei de Judá, e você vai pensar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque o reino foi dividido, a linhagem obediente a Deus foi a linhagem de Judá, onde Deus tinha falado que sempre um da linhagem de Judá ia sentar no trono de Davi. Você vai ver aqui que passaram 19 reis em Israel, não é Israel toda, Israel que é a capital é Samaria. Você vai ver 19 reis, desde Roboão até o rei Oséias. Você vai ver que nenhum desses reis aí guardaram a palavra do Senhor, e vocês vão ver a decadência de cada um deles, porque eles desobedeceram a Deus. Nós vamos falar aqui de um dos piores reis de Israel, do reino do norte. Quem era? O rei Acabe. O rei Acabe, ele era filho de quem? Ele era filho de Orrim. Anote aí, eu gostaria que você pegasse papel e caneta, anotasse tudo que eu vinha falar aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar assim perguntando depois, que eu posso estar respondendo para os meus queridos. Olha para você ver. O rei Acabe, filho de quem? Filho de Orrim. Ele começa a reinar sobre Israel, e o que é que ele faz? Ele desobedece, ele começa a desobedecer a Deus como? Ele casando com mulher estrangeira. Quem foi essa mulher? Jezabel. Olha quem foi essa peça. Jezabel. Ele casa com Jezabel, filha de Etebaal, que adorava vários deuses, e ele trouxe essa mulher para Samaria para reinar junto com ele. E o que é que aconteceu? Acabe não reinava. Quem reinava era Jezabel, ou seja, a casa que a mulher manda, até o galo canta fino. Daqui você vai ouvir falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias, no capítulo 17, você vai ver sobre o profeta Elias, quando o profeta Elias, ele vai lá falar da parte de Deus que durante 3 anos e meio não ia haver chuva sobre Israel, porque a nação de Israel tinha virado idólatra, tinha esquecido os mandamentos do Senhor, tinha virado as suas costas e adorado aos deuses
aos deuses de Jezabel, e nisso trouxe a ira de Deus sobre Israel, onde não houve chuva durante 3 anos e meio. Meu querido, agora nós vamos entrar aqui em 2 figuras importantes. Você vai ver Elias, profeta de Deus, e você vai ver a viúva de Sarepta. É interessante que Elias, quando a fome veio, Deus ele manda Elias ir para a fonte de Querite, e quando essa fonte secou, Deus deu ordem aos corvos. Ou seja, Elias é como se estivesse num hotel, que era a meia pensão. O que é isso, meia pensão? É direito a café e a janta. Qual era o café e a janta de Elias? Pão e carne que corvos ia deixar para ele. E o que foi que aconteceu? Depois que essa fonte secou, Deus ele fala para quem? Para Elias, vá para Sarepta, que era das terras de Sidom, ou seja, não pertencia à nação de Israel. Vá para lá porque eu ordenei para que uma viúva sustente você. Meu querido, Deus mostrou aqui para Elias, não só para Elias, mas para você que está me assistindo aqui, que o sustento dos seus profetas não depende de homem algum, depende de Deus. O seu sustento, meu querido, não depende de homem algum, depende de Deus. Deus está mostrando aqui, para Elias, mesmo em meio à circunstância que estava aqui o caos, a seca, morte, Deus estava lá dando provisão para esse homem. Grave isso aí, meu querido. Você não depende de homem nenhum, você depende de Deus. O seu sustento depende dele. Agora vamos lá para essa viúva. Meu querido, essa viúva aqui, Deus falou para Elias, vai para lá porque eu já ordenei a ela que sustente você. E Elias vai para lá. E quando chega lá, Elias pede pão, pede água, ela dá água. E quando pede pão, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de óleo. Aí você, mas o que era esse punhado de farinha? Menos do que meia xícara de farinha essa mulher tinha. E Elias falou o seguinte para ela, faça, que ela falou o seguinte, eu vou fazer uma refeição para mim e outra para meu filho. Eu vou comer, depois disso nós vamos morrer. E Elias, não, vocês não vão morrer. Faça primeiro para mim. E segundo a palavra do Senhor, Deus vai fazer aumentar a sua farinha e o seu azeite. Meu querido, que nós possamos aprender com essa mulher aqui. Essa mulher acreditou na provisão de Deus. Imagina aí, em meio à morte bater na sua porta. A morte bater na sua porta. A vida chega. Que vida é essa? A vida de Deus. Porque essa mulher, quando olhou para Elias, essa mulher, eu acredito que ela viu a própria face do Senhor, o próprio Deus falando ali para ela. E o que foi que aconteceu? Ela fez o bolo e deu para Elias. Falou assim, que seja segundo a palavra do seu Deus. Por aí você tira que ela não fazia parte do reino de Israel. Depois você vai ver isso lá em Lucas, no capítulo 4, que Jesus, ele falando para os fariseus, ele fala o seguinte, que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou quem? Enviou Elias para uma viúva, da onde? De uma terra estrangeira, de Sarepta. Meu querido, você quer a bênção de Deus na sua vida, obedeça e creia na provisão de Deus na sua vida. Aí você vai ver essa mulher aqui, Deus provê, Deus aumentou a farinha, Deus aumentou o azeite naquela mulher, porque aquela mulher passou ao que? A colocar a sua vida nas mãos de Deus. Depois disso aí, o seu filho morre e a mulher chega para o profeta e fala assim, você trouxe a minha memória os meus pecados? E Elias fala, Senhor, até essa pobre viúva o Senhor veio afligir, Senhor. E Elias chega lá sobre o menino, deita sobre a criança. Isso por 3 vezes ele ora, ele roga ao Senhor, Senhor, que a alma desse menino retorne. E Deus faz com que a alma daquele menino retorne. E a vida daquela criança foi restituída. Depois disso, Deus fala para Elias, no capítulo 18, apresenta-se diante de Acabe. Apresente-se diante de Acabe, porque o rei Acabe, ele deu ordem para que aonde ele estivesse era para ser capturado. Meu querido, interessante é que você vai ver onde Deus, ele guardando o seu servo. Muitas das vezes você fica temeroso com muitas das coisas, com medo até de dormir no escuro. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Deus é com você. Não tenha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Tire isso do seu coração.
Que você não venha viver apavorado, mas que você venha viver, meu querido, no temor do Senhor, que é o quê? O princípio do saber. Porque o Senhor é que guarda a sua vida, Ele que protege a sua casa, Ele que protege a sua família. Não fica ansioso com coisa alguma, porque Deus é com você. O que é que acontece? Elias, quando ele vai estar diante de Acabe, você vai ver isso lá, se não me engano, no versículo 16 do capítulo 18, Acabe fala bem assim para ele: você é o perturbador de Israel? A Elias: eu não. Quem é o perturbador de Israel é você e a sua casa, que tem afrontado ao Senhor. Agora, ó, pegue os profetas de Baal e vamos fazer um desafio. Já que vocês são muitos, vamos lá para o Monte Carmelo, Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente Deus. E Acabe: gostei desse desafio, e foram para lá, 450 profetas de Baal, como muitos irmãos já sabem a história, estava lá, eles fizeram um holocausto, né? Estava lá o dia todo, os profetas de Baal. Elias começou a falar com eles: ó, já que vocês são muitos, clame a Baal, e depois eu vou clamar ao Senhor. Deus que responder com fogo, esse será Deus, mas não de vocês vão botar fogo, tá certo? E o que foi que aconteceu? E eles lá clamando: ó, Baal, não responde, pá. E Elias começou a ironizar, ele falou assim: rapaz, fale mais alto, Baal deve estar dormindo, ou deve estar no banheiro, aliviando o ventre, ou foi caçar. E depois disso, Elias, ele restaura o altar, no versículo 30 do capítulo 18, ele restaura o altar, e ele coloca o sacrifício e manda jogar água ali, no rego. E ele começa a clamar ao Senhor. E ele diz: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que se sabe no dia de hoje que só o Senhor é Deus, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas, e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, responde, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus. Meu querido, Deus, ele responde a oração do justo. Você vai ver isso lá em Tiago, no capítulo 5, que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões, assim como eu e você. Às vezes você pensa: não, mas eu sou pecador. Mas Deus, ele veio à terra foi amar pecadores, para que venha viver uma vida santa. Deus, ele veio aqui para usar eu e você. As coisas que são desprezíveis para o mundo, as coisas que o mundo chama você de Zé Ninguém, é você mesmo que Deus quer usar. Você que as pessoas não dão nada, é você. É você que Deus, ele quer usar. É você que Deus quer fazer a obra dele, o instrumento da justiça dele. E aquilo ali, depois que caiu o fogo do céu, Elias, ele mata os 450 profetas de Baal. Aí você vai ver um contraste. Meu irmão, entra em cena Jezabel. Jezabel, o que? Quando soube disso, assim como ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Elias, ó, com medo, ó, fez como todo homem tem coragem, ó. Fugiu, correu. E o que foi que aconteceu? O anjo, ó, tá lá, debaixo de uma árvore, o anjo chega para ele, ó. Bate, Elias, com pão e água. Come e bebe, Elias, porque o seu caminho sobre modo ainda é longo. Vai, Elias. Sabe para onde Elias foi? Para uma caverna. Meu querido, alguns teólogos, alguns historiadores falam que Elias, ele entrou numa depressão profunda. Ó, para você ver como é as coisas. O que é que o medo, ele nos faz quando nós não seguimos a direção de Deus? Imagina aí, eu não estou dizendo que Elias não estava seguindo a direção de Deus, para você ver. Ele parou de ouvir a palavra de Deus e foi ouvir a palavra do homem. Lá em Romanos 3,4 fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus, ele falou o seguinte: por que você teme um homem que pode matar a sua carne? Você tem que temer a Deus, que pode lançar a sua carne e a sua alma no inferno. A esse sim você tem que temer. E Elias, ele temeu uma mulher, a sua própria vida. E Deus começa a falar com Elias. Elias, o que você está fazendo aí na caverna? O que você está fazendo aí? Elias responde: não, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu tenho sido zeloso, Senhor. Mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares e só eu fiquei. E Deus falou para ele: quem foi que disse que só você ficou, Elias? Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e nem o beijou, Elias. Vá agora, Elias. Ó, sai agora. E eu quero que você faça 3 coisas. Você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Você vai ungir Jeú como rei sobre Israel. E você vai ungir o rei da Síria. Meu querido, agora eu quero dizer uma coisa para você. Ele
Ele ungiu Azael, o rei da Síria era Azael. Ele ungiu Azael, ele não ungiu Jeú e ele não ungiu Elias ou Eliseu. Aí ele sai. Você entendeu? Aí ele sai do Monte Horebe. Do Monte Horebe, ele sai e aí ele encontra Eliseu com a junta de bois. Meu querido, a pessoa que tinha junta de bois era pessoa muito rica. Imagina aí. Eliseu era de uma família rica. Interessante que Elias, quando jogou a capa, os reis, quando eram ungidos, era colocado óleo. Mas os profetas, geralmente, era uma capa que era colocado. E estava ali, passando, ó, você vai ser profeta no meu lugar. Eliseu foi consagrado profeta, mas só que Eliseu precisava passar pelo discipulado. É interessante que eles vão caminhando, isso aí é uma história que a gente vai falar lá na frente, da sucessão de Eliseu com Elias, quando a gente entrar no livro de 2 Reis. Aqui eu só quero dar enfoque nisso aqui, só para vocês entenderem. Depois disso aí, ó, você vai ver. No capítulo 20, Acabe derrota os assírios, aí no capítulo 21, ó para você ver. Um homem chamado Nabote tinha uma vinha que era vizinho do palácio do rei Acabe. E Acabe, ó para você ver, ele cobiçou aquilo que era dos outros, quebrando o 10º mandamento lá de Êxodo 20, onde fala: não cobiçarás a mulher, nem a casa, nem o jumento, nada do seu próximo. E ele cobiça o quê? A vinha de Nabote. E o que é que acontece? Aí Nabote chega para ele: meu rei, eu não posso vender para você. Que o rei chega para ele: ó, eu lhe pagarei a quantidade justa, eu darei até outra próxima, porque essa está aqui, mas eu quero é essa. Aí Nabote chega para ele: eu não posso vender a herança dos meus pais, porque isso estava lá na lei de Moisés, que a herança dos pais passava para os filhos. Eu não posso vender a herança dos meus pais, rei Acabe. E o que é que acontece? Ele foi triste para a casa dele. Porque aí às vezes você pensa: não, irmão Pérez, mas ele não cobiçou, meu querido. Ele ofereceu dinheiro, mas ele cobiçou. Você quer ver uma coisa? Quando ele chega na casa dele, ele está triste. Sem começar a beber Jezabel. O que foi que aconteceu? Não, Nabote que recusou vender a vinha. Aí foi. Pronto. Eu vou dar a vinha de Nabote para você. E o que é que Jezabel ela faz? Ela contrata 2 homens de Belial. Você vai ver. Meu querido, essa mulher aqui, ela era uma mulher manipuladora. Ela era uma mulher ardilosa. E o que foi que ela fez? Ela conhecia da lei de Moisés, conhecia os mandamentos que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa ia ser condenada. E o que foi que fizeram? Levaram Nabote diante dos anciões e falaram: Nabote blasfemou contra o rei e contra a lei de Moisés. E aí o que foi que aconteceu? Nabote foi apedrejado inocentemente, meu querido. Imagina aí. Mas o juiz de toda a terra, ele sempre fará justiça aos seus. Eu quero dizer algo aqui para você. Você que está aí me assistindo, muitas das vezes você está sendo injustiçado. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu Redentor vive, em breve se levantará. A peleja não é sua, e sim do Senhor vosso Deus. O vosso Deus é que vai pelejar as suas guerras. Deixe quem quiser defamar a sua causa que está ali na justiça. Aí você: rapaz, não tem mais jeito, mas o nosso Deus tem, porque Deus não está preso a tempo, a espaço, Deus não está limitado a nada. Tudo é no tempo dele e ele vai fazer segundo a vontade dele. Amém? É interessante que Nabote morreu, mataram Nabote. Aí Jezabel: levanta, Acabe, come e vamos lá vai lá tomar posse da vinha que é sua agora. E ele vai lá. Quando ele vai lá, Deus fala para Elias: ó, vá lá se encontrar com Acabe, que ele está lá na vinha de Nabote para tomar a vinha de Nabote. E Elias chega para Acabe e fala para Acabe: você tomou a vinha do cara, ainda matou. Aí Acabe: por acaso eu já sou inimigo seu? Aí Elias: você é inimigo meu porque você se vendeu para fazer o que era mal diante do Senhor. Você se vendeu, por isso que eu sou contra você. E vou falar mais a palavra do Senhor para você. Assim como os cães lambeu o sangue de Nabote,
Nesse mesmo lugar aqui, os cães lamberão também o seu sangue. E mais, Deus mandou falar de Jezabel, que dentro dos muros de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Meu querido, ele foi triste para casa, rasgou as suas vestes, se humilhou e Deus falou para ele, ó, Acabe ainda vou dar um pouco de tempo ainda para ele. Mas o meu juízo ainda vai se cumprir, porque ele se humilha diante de mim. Aí você vai ver no capítulo 22, Josafá fazendo aliança com o rei Acabe. Quem era Josafá? Josafá, só para os irmãos entenderem, Josafá era o rei de Judá. Qual foi a aliança que ele fez com Acabe? Ele deu seu filho Jorão para casar com Atalia, filho de Acabe, onde o reino foi dividido. Judá, que pertence à linhagem de Davi, e as outras 10 tribos, que a capital era Samaria, que era o rei Acabe de Israel. Em Judá, quem era o rei? O rei era Josafá, que o reino foi dividido. O reino só foi unificado no reinado de Saul, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, que foi 120 anos de unificação. Depois disso aí, foi dividido. E o que é que acontece? Ele ia para a guerra com o rei da Síria. E o que foi que aconteceu? E ele chama os profetas começaram a profetizar. Os falsos profetas. É interessante que o rei Josafá, rapaz, será que aqui não tem um profeta que fala em nome do Senhor? Aí ele fala, não, só tem um aí que fala, mas fala contra mim. Quem é? Micaías. Não diga assim, meu rei. Mande chamar ele. É interessante que os profetas profetizados, né? Vão porque o Senhor vai lhe dar vitória. Aí quando chega para Micaías, os profetas falam assim, a palavra para o rei foi uma só, de vitória, que a sua seja a mesma. O profeta Micaías fala, a palavra que Deus colocar na minha boca, essa eu falarei. Aí chega adiante porque o rei Acabe, juntamente com Jezabel, tinha expulsado de Israel os profetas. Esse aqui era da linhagem, meu irmão, obediente a Deus, Micaías. E o que foi que aconteceu? Ele vai diante de Acabe e fala, não, você pode ir, porque o Senhor já entregou os acervos em suas mãos. Aí o rei Acabe fala para ele, não, até quando você não vai falar a verdade para mim, você vai mentir. Você vai mentir. É interessante que Micaías falou assim, que viu o Senhor sentado no alto sobre o trono e viu o seu exército ao lado direito, ao lado esquerdo. E Deus falou bem assim, quem vai fazer que Acabe vá até Ramote de Gileade e caia lá? Quem vai enganar Acabe? Interessante que aparece um espírito, você vai ver nesse texto aí, um espírito falou assim, eu prevalecerei. Aí Deus fala com ele, com o quê? Eu serei espírito enganador na boca dos profetas de Acabe. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Nem toda profecia que você pensa que é de Deus, ela não é. Quem era esse espírito que apareceu? Enganador. Meu querido, aqui era o próprio Satanás, para você ver. Aqui era o próprio Satanás. O não está explícito no texto, mas como nós vemos aqui que é enganador, você vai ver aqui que é o próprio diabo. Não o serei. Interessante que o profeta lá, tal de Kenana, dá uma mãozada na cara de Micaías. Por aonde me sai o Espírito do Senhor? E o rei Acabe manda prender, prende esse homem, porque esse homem é um traidor, e bote ele com escassez de pão e água até que eu volte. E o profeta Micaías falou bem assim, se você voltar, então o Senhor não falou pela minha boca. O interessante é que no capítulo antes, Deus tinha entregado, Ben-Hadad na mão dele, que era para ele matar. E o que foi que aconteceu? Ele não matou Ben-Hadad. Aí chega um profeta e fala para o seu companheiro, me esmurre, ou seja, me dê um murro na cara. Aí o cara não faz isso, o leão, vá, mata o cara. Aí ele chega para outro cara, me esmurre, me dê um murro na cara. O cara, dá um murro na cara dele. Isso no capítulo 21. Dá um murro na cara dele. Aí ele pega uma coisa, bota na cara e vai se encontrar com Acabe. Se encontra com o rei Acabe pensava que era qualquer outra pessoa, sem saber que era um profeta. A Bíblia não fala o nome desse profeta. Aí chega diante de Acabe, está lá, e quando ele tira o coisa dos olhos, aí Acabe reconheceu que era um dos profetas. Por que você não matou o rei da Síria?
Agora a vida dele vai ser paga com a sua. Meu querido, é para você ver. A vida dele vai ser paga com a sua. Era para você ter matado ele. Assim como você poupou a vida dele, a sua vida vai ser no lugar da dele. Você vai morrer, Acabe, por causa disso aí. E ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra, meu querido. O rei Josafá, ele vai para lá. Ele vai para lá também, para a guerra disfarçado. E os caras descobriram que não era ele. O cara tira a flecha no acaso e pega em quem? Em Acabe. Acabe morre. E quando está lá lavando o seu carro de sangue, está lá os cães lambendo o sangue em que Elias tem profetizado. Que os cães, no mesmo lugar onde Nabote tinha morrido, os cães iam lamber o sangue do rei Acabe. Só voltando um pouco aqui. Quando Micaías profetizou, aqueles profetas estavam ali. Meu querido, infelizmente nós estamos vivendo as últimas horas da igreja. Paulo, ele falando em 2 Timóteo, no capítulo 4, fala que, no versículo 3 em diante, que nos últimos dias as pessoas criarão comichão nos ouvidos, onde vai querer ouvir só aquilo que lhe agrade. Só aquilo que lhe agrade. O rei Acabe só queria ouvir aquilo que lhe agradasse. Que você não venha ser isso. Deus, ele ama você. Se for preciso para lhe corrigir, ele vai lhe corrigir, porque Deus, ele ama você. Porque se não fosse para lhe corrigir, Deus vai deixar você à toa. Não vá atrás dessas profecias onde as pessoas só querem ouvir o que querem. Meu irmão, a palavra de Deus é uma só. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela é a maior revelação da palavra de Deus. Meus queridos, eu quero encerrar aqui esse livro de 1 Reis. Na próxima aula a gente vai entrar no livro de 2 Reis. Vai ser em duas partes. A primeira e a segunda. Eu vou tentar dar em uma só parte, mas para não ser corrido assim, eu vou tentar dar em duas. Que nesse domingo Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e que no culto logo mais seja uma bênção. Que Deus esteja usando poderosamente quem vai estar ministrando. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele irá fazer na sua vida. Deus abençoe.